Bom dia a todos! Pessoal, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema um pouco mais sério que faz referência a um livro que eu reli recentemente, que é o Todos contra Todos, o ódio nosso de cada dia. Escrito pelo historiador, professor universitário, palestrante e historiador Leandro Carnal. Esse livro aqui, pessoal, ele foi publicado no ano de 2017 pela editora Leia. E o interessante é notar que ele é bem curtinho, tá, pessoal? Ele tem cerca de 150 páginas. É bem tranquilo de ler, não tem grande dificuldade. A escrita utilizada no texto, ela é bastante simples, então eu não vejo ele como um livro de difícil acesso para todas as idades. E muito pelo contrário, eu recomendaria esse livro para todas as idades. Porque, querendo ou não, ele discute temas extremamente importantes e relacionados aos nossos problemas brasileiros atuais. Mas vamos lá. Antes de começar a falar sobre os nossos problemas atuais, o historiador ele faz questão de debater um fato que é extremamente importante, que é uma mentira histórica que hoje circula muito no nosso Brasil. O fato de que o nosso país sempre foi pacífico. Muitas pessoas acreditam nessa história e repassam ela constantemente, de que o Brasil é um país que não se envolve em guerras, que não faz violência e mal a ninguém, que o povo é feliz e alegre o tempo inteiro. Pessoal, isso é de uma invenção, tá? Que se espalhou em muito pelas voltas das décadas aí de 90, até nos anos 2000, de dizer que o Brasil nunca teve uma guerra civil, que nunca teve conflitos externos e uma série de outras coisas. É só a gente parar um pouquinho e relembrar na história do nosso país que o Brasil já passou por várias revoltas internas, que podem sim ser chamadas de guerras civis. Nós temos aí vários exemplos, como a Guerra dos Farrapos, nós temos a Revolta dos Malês, a Balaiada, a Cabanagem e uma série de outros. Temos também, pessoal, vários fatos que comprovam sim que o Brasil é um país de muita violência. Então, não dá para olhar para a história do nosso país e achar simplesmente que aqui é uma terra de pacificidade e de mil maravilhas. E é isso que o autor do texto ele consegue fazer de maneira bem interessante. Ele nos mostra que o Brasil é sim um país violento e ele vai apresentando vários e vários fatos para comprovar isso. Ele discute também num dos capítulos sobre a questão do racismo, que por mais que muitas pessoas achem que no Brasil não exista racismo, existe sim, é um problema endêmico. Ele se espalha em diversas classes sociais, em diversos segmentos da nossa sociedade e, obviamente, ele é algo que prejudica o desenvolvimento do nosso país. Não só isso, a nossa violência diária também é bastante abordada no texto. É interessante notar que ele fala sobre o trânsito, sobre os homicídios, sobre a violência contra as mulheres, os crimes que acontecem diariamente. Ele aborda também como o ódio está muito presente na internet, como infelizmente as pessoas acabam usando a internet como uma válvula de escape para ser violentas umas com as outras e uma série de outras questões. Inclusive tem uma das passagens do livro aí que eu achei fantástico, em que ele faz questão de dizer que antes da internet já existiam pessoas ruins que queriam mal dos outros, já existiam o que ele chama de idiotas. Só que na internet esses caras se encontraram, ou seja, pessoas que gostam de fazer mal aos outros para se sentir bem. Então isso fica bem evidente no texto e é muito interessante parar para refletir sobre essas questões. E tem algo que eu fico assim, que eu sempre paro para pensar, o autor discutiu, e eu gostaria de discutir com vocês isso, que é a questão da desigualdade social. Ele fala, ele aborda, ele apresenta, ele fala sobre a miséria, sobre a ausência de empregos, muitas vezes, sobre as violências constantes, e ele sempre acaba caindo no mesmo ponto que eu faço questão de lembrar a todos, pessoal. Indiferente da sua classe social, indiferente da sua orientação política, da sua orientação sexual, do seu credo religioso, da sua cor de pele, ou seja lá da sua etnia, pessoal, é sempre necessário manter o respeito. É esse respeito entre as pessoas, a tolerância, que vai levar o Brasil a ser uma sociedade melhor. Não por nada, hoje os países mais desenvolvidos do nosso planeta, países como a Noruega, Suécia, Canadá, Nova Zelândia e uma série de outros, não são países dos mais ricos. Claro, eles têm boas condições de vida em geral,
Mas o Brasil, por exemplo, chega a ter um PIB que concorre tranquilamente com a maioria deles e, inclusive, vence a maioria deles. O grande problema, então, hoje do Brasil, na minha opinião, é a falta de consciência coletiva, é a falta de respeito entre as pessoas. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, é que, obviamente, o nosso problema maior no Brasil não é a desigualdade social, não é a violência urbana, não é a fome, não é a falta de educação, não é a saúde. Todos os nossos problemas começam com a mesma raiz, que é a falta de educação e a falta de respeito entre nós brasileiros. Se nós começarmos a nos respeitar, as violências vão diminuir. Se eu pensar no próximo antes de fazer mal a ele, a violência vai diminuir. Se eu pensar que eu não devo ser corrupto, que eu não devo roubar dos outros, que eu não devo fazer mal aos outros, as desigualdades sociais vão diminuir. Percebe? Então, por isso, pessoal, eu costumo dizer que é sim necessário discutirmos o problema da violência no Brasil, discutirmos os vários problemas que existem por aqui, a corrupção e uma série de outras coisas, mas de nada vai adiantar se nós não começarmos a nos respeitar. Recentemente, nós vivemos um período de quase guerra intelectual, ideológica no nosso território brasileiro com as nossas eleições. Eu até esperei um tempo para fazer esse vídeo com medo de possíveis represálias, de pessoas que acham que eu estou aqui fazendo a defesa a um partido ou a outro, ou a um candidato ou a outro. Muito pelo contrário. Eu estou aqui para falar em defesa de uma nação consciente, que escolhe sim seu político, que toma decisões pessoais e políticas como um todo, mas que pensa no próximo antes de qualquer outra coisa. Eu não vou querer o mal do próximo, sabendo que essa pessoa um dia pode vir me ajudar. Eu nunca sei quem é o outro. Eu nunca sei o que esse outro pensa, o que ele vivenciou, ou o que ele vai vivenciar. Mas eu sei que, em algum dia, em algum momento, tudo que eu falar de ruim para uma pessoa pode voltar para mim, pode acontecer comigo. Pessoal, para isso, para evitar todos esses problemas, leiam esse livro. Se eu não me engano, ele está na internet aí por R$10 em versão digital e por R$16 em versão física. Então, sinceramente, é um livro muito barato e muito bacana pelo que ele se propõe a tratar. Eu recomendo a todos vocês. E eu vou deixar, antes de encerrar o vídeo, um pequeno trechinho do texto aqui para a gente conversar e para a gente pensar a respeito. Eu marquei, obviamente, para não esquecer onde estava. E está bem no finalzinho de um capítulo, mas que me fez refletir muito e que eu espero que ajude vocês a pensar também e, obviamente, incentive na leitura do livro. Esse trecho diz o seguinte: o ódio precisa ser passado adiante, tem de ser ensinado. As crianças não têm, por si, preconceito, mas quando aprendem, são rápidas. Deixo aí então essa passagem para vocês, recomendo o livro e finalizo desejando a todos um excelente dia, agradecendo pela atenção, pedindo que, se você puder compartilhar, curtir e deixar comentários aí, eu agradeço muito. Tenham um excelente dia.